Este velho homem era um caçador lendário. Ele já havia conquistado masmorras impossíveis. Agora, próximo dos 100 anos, ele tinha se aposentado e sido esquecido. Mas um dia, os insetos invadiram. Depois de ser derrotado, ele recebeu a bênção da imortalidade. Como resultado, ele recuperou a aparência de um jovem de 18 anos e chocou toda a indústria dos caçadores. De repente, o mundo inteiro mudou da noite para o dia. Monstros começaram a aparecer por toda parte. Ao mesmo tempo, algumas pessoas ganharam poderes que superaram os limites humanos, conhecidos como caçadores. Eles arriscam suas vidas lutando contra os monstros. Em frente a um portal, uma multidão esperava ansiosamente por notícias. Então, alguém apontou e gritou que uma pessoa finalmente estava saindo do portal. Emergindo de dentro do portal, ele aparece de forma impressionante diante deles, carregando sua espada. Ele observa o portal se fechar logo atrás dele, com a masmorra limpa. Todos ali começam a celebrar a grande conquista. Apresentado como Guak Pilseong, ele foi o responsável por limpar inúmeras masmorras impossíveis. Mudando de cena, vários monstros saem de um portal no meio da floresta. Observando tudo de cima, ele avista os monstros se movendo pela área. Indignado, questiona como a associação permitiu que os monstros se espalhassem. Enquanto isso, os insetos continuam se movendo em grupos pela área arborizada. De repente, um dos monstros percebe sua presença no topo da pedra. Percebendo que foi visto, ele diz que é hora de agir. Saltando da pedra, ele avança em direção aos monstros para atacar. Primeiro atingindo o inseto, ele dá um golpe preciso bem na criatura. Em resposta, o monstro solta um grito e encara o caçador com raiva. Gritando, ele diz aos insetos nojentos para suportar aquele golpe e se afastarem. Com um golpe poderoso, ele acaba com todos eles. Após um tempo, ele permanece parado, cercado pelos monstros que derrotou. Respirando profundamente, ele reclama que está ficando velho demais para se cansar por causa de insetos. Lamentando não ter 10 anos a menos, ele percebe algo estranho se aproximando. Virando-se rapidamente, ele se assusta com a presença que emerge atrás dele. À sua frente, um enorme monstro, louva, aparece, ameaçador, encarando-o. Ele pergunta se aquela coisa gigante é o líder deles. O monstro apenas o observa em silêncio antes de se preparar para o ataque. Com um movimento rápido, o monstro avança, desferindo um golpe em sua direção. Ao ser atingido de cheio, ele é lançado para longe pela força do golpe. Caindo no chão, ele tosse enquanto o monstro se prepara para atacar novamente. Ainda se recuperando, ele tenta se levantar, mas o monstro se aproxima, abaixando-se. O monstro se prepara para devorá-lo com sua enorme boca. Irritado, ele berra, questionando como a criatura se atreve a colocar a boca nele. Reagindo rapidamente, ele acerta um golpe direto na face do monstro. A criatura se recua, gritando devido ao ataque que sofreu. Sendo arremessado contra uma árvore, ele cospe sangue do forte impacto recebido. Mesmo ferido, ele se agarra à cabeça do monstro, enquanto este continua a se contorcer. Exausto, ele se pergunta se a longa e difícil batalha finalmente chegou ao fim. Gritando, ele avisa, com determinação, que era hora de acabar com tudo isso. Reunindo suas forças, ele avança para desferir o golpe final contra o monstro. Após o golpe, o monstro finalmente grita e sua cabeça começa a cair. Então, o gigantesco corpo da criatura finalmente cai ao chão, sem vida. Com um sorriso, ele diz que o caçador Guak Pilseong ainda não morreu. Sem mais forças, seu corpo acaba colapsando ao chão, completamente sem energia. Caído ali, ele se pergunta se seu velho corpo finalmente atingiu seu limite. Vendo o portal, ele lamenta que não teria sofrido se fosse mais jovem. De repente, uma janela aparece, congratulando-o por ter completado todo aquele calabouço. Então outra surge, anunciando uma recompensa especial, deixando-o bastante confuso. Como recompensa, a janela informa que ele receberá a bênção da imortalidade. Confuso, ele diz que nunca ouviu falar de uma recompensa especial como essa. Não entendendo nada, ele se pergunta o que diabos está acontecendo. Nesse momento, com a bênção, o sistema o avisa que ele se tornará imune ao envelhecimento. Vendo o portão se fechando, alguém avisa que há uma pessoa inconsciente ali. Preocupada, uma mulher o chama e pergunta se ele consegue ouvi-la. Abrindo os olhos lentamente, ele pergunta, confuso, onde está? A enfermeira explica que está em um hospital, após ter sofrido ferimentos graves. Então, ela pede suas informações, e ele responde com seu nome e data de nascimento. Chocada com o ano, ela pergunta se ele realmente nasceu naquela data distante. Irritado, ele questiona se a garota é surda, e quantas vezes precisa repetir. Afirmando, ele grita que sim, tem 83 anos.
Corta para uma nova cena. A história continua no dia seguinte, no hospital da cidade. Ainda confusa, ela pergunta se ele está falando sério sobre ter 83 anos. Confirmando mais uma vez, ele pergunta quantas vezes terá que repetir a mesma coisa. Brincando, ele diz que não é surpresa que ela esteja chocada com sua aparência. Nesse momento, ele congela, completamente abalado pelo que ela acabou de dizer. Correndo até a janela, ele observa seu próprio reflexo e fica sem palavras. Indo até um espelho, ele grita, desesperado, querendo saber o que aconteceu. Ao ver a cena, a enfermeira conclui que o jovem bateu a cabeça forte. Então, ela avisa que vai chamar um médico, pedindo para ele esperar ali. Nesse momento, ele tem uma lembrança de como seu corpo era antes de tudo isso. Então, começa a se questionar se o que viu anteriormente não foi uma ilusão. Ele reflete que já viu recompensas, como habilidades, mas nunca uma bênção divina que reverte o tempo. Isso era algo surreal para ele. Ainda em frente ao espelho, continua pensando sobre o que deveria fazer. Decidindo o que fazer, conclui que é melhor pedir ajuda a alguém imediatamente. Ele chama por Mr. Guak Pil Seong. A enfermeira entra no quarto para vê-lo. Ao ver a cama vazia, ela se pergunta onde ele poderia ter ido. Chegando a outro lugar, ele fica parado em frente a um prédio alto. Refletindo, comenta que faz uma década desde que esteve na associação. Ao entrar no prédio, percebe que o lugar mudou bastante desde então. Aproximando-se de um jovem, diz que tem negócios a tratar ali. O homem aponta e o avisa que precisa pegar um número e esperar a sua vez. Sem saber como usar a máquina, ele acaba irritando os homens atrás dele, na fila. De repente, uma mão agarra seu ombro com força, chamando sua atenção. Nesse momento, um homem grita que está com pressa e pede ao garoto para sair do caminho. Observando a cena, as pessoas comentam que aquele jovem acabou de se meter em grandes problemas. Então, o homem diz que precisa esperar na fila como todos os outros. Atraindo-o, pergunta quem ele pensa que é para lhe ensinar uma lição. Nesse instante, um homem maior aparece, ordenando que os dois parem a briga imediatamente. Com olhar sério, avisa que brigar é proibido dentro daquela associação. Reconhecendo o homem, a multidão comenta que ele é o caçador Park Seok-cheon. Observando a situação, ele parece bastante irritado com a equipe da associação local, reclamando que um caçador de classificação S não deveria precisar limpar a bagunça dos outros. Assustado, o homem pede desculpas enquanto todos comentam sobre o famoso caçador. Nesse instante, alguém comenta que ele é o verdadeiro símbolo da masculinidade presente. Ali, sentindo-se lisonjeado, ele pensa que realmente gosta de ser chamado assim. Analisando seu rosto, o jovem tenta recordar de onde o conhece. Fitando o jovem, o caçador também se pergunta onde já o viu antes. Após um momento, ele finalmente lembra do antigo nome, Park Do-bin. Apontando, pergunta em voz alta se não é Park Do-bin. Sem entender, as pessoas se questionam se ele acabou de chamar o caçador assim. Então, pergunta quanto tempo se passou desde que se encontraram e como o tempo voou. Com grande raiva, o caçador foca seu olhar no jovem sem dizer uma palavra. Ele questiona como aquele garoto sabe seu nome antigo e esquecido. Com um sorriso, o jovem diz que tem algo muito importante a lhe perguntar. Perdendo a paciência, o caçador o agarra pelo colarinho e grita que já é suficiente. Depois pergunta quem diabos o garoto pensa que é para agir assim. Com um sorriso, o jovem comenta que o outro ficou mais agressivo desde a última vez. Ele lembra ao caçador que brigar ali é totalmente proibido. Reconhecendo o erro, o caçador admite que talvez tenha ficado um pouco empolgado demais. Chamando o jovem, ordena que o siga para que possam ir a outro lugar. Enquanto caminham, ele informa que vai deixar um aviso. Com um olhar ameaçador, alerta para não até mesmo pensar em tentar fugir dele. Observando a situação, o jovem apenas suspira, mostrando uma certa fadiga com tudo isso. Mudando de local, os dois agora se encaram em uma enorme arena de treinamento. Surpreso, ele pergunta quando a associação instalou uma instalação como aquela. Ao que o caçador explica que esta é uma área designada para lutas de treinamento. Então, pergunta quem ele é e como ele sabe aquele antigo nome. Ele se apresenta como Guak Pil Seong. Dizendo que algumas coisas o deixaram assim, ele nota a hesitação. Ele diz que parece que o jovem não vai responder. Tentou resolver as coisas pacificamente. Agora, se prepara para iniciar a luta. Avançando, grita que o outro contará tudo depois de alguns golpes. Mas o jovem desvia do ataque, questionando por que ele está tão nervoso. Surpreso, se pergunta como seu ataque foi desviado tão facilmente. Então, o jovem o aconselha a ficar mais relaxado, considerando sua idade. Diz que já
chega de brincadeiras. Ele fica intrigado com o misterioso jovem. Usando sua habilidade, se transforma em um lobisomem bem diante dele. Totalmente transformado, avisa que a partir de agora vai lutar de verdade. Gritando, desafia o jovem a desviar do próximo golpe que está por vir. Com um salto, avança rapidamente para desferir um novo golpe poderoso. Com um movimento rápido, consegue parar o ataque do lobisomem facilmente. Impressionado, ele olha para Guac sem acreditar no que acabou de ver. Avisa que vai doer. O lobisomem se prepara para um ataque ainda mais forte, saltando em sua direção. O lobisomem avança com uma sequência de golpes. Ele leva os golpes e é atingido diretamente por toda a sequência de ataques. Com o impacto, é lançado com força contra a parede da arena. A colisão cria uma enorme cratera, levantando uma grande nuvem de poeira. Ao pousar no chão, o lobisomem observa o resultado de seu poderoso ataque. Então, diz que talvez tenha exagerado um pouco. Sem perceber, saindo da poeira, ele afirma que não podem resolver as coisas com palavras. Voando em direção a ele, o jovem avança para desferir um rápido contra-ataque. Chocado, ele não acredita que seu ataque de classificação S não o arranhou. Avisa que vai doer e se prepara para desferir um golpe decisivo. Com um único golpe, atinge o lobisomem bem no rosto. Sendo lançado para trás, ele é arremessado longe pela força do golpe, caindo no chão já completamente derrotado. Olhando para o corpo no chão, ele fica em silêncio por um momento. Preocupado, se pergunta se talvez tenha exagerado um pouco na força. Em um flashback, Park Dabon pensou que a força bruta não combinava com a beleza. Então escuta seu mestre, Guac Pil Song, chamando-o de longe. Sentado em uma pilha de monstros, ele pergunta se o garoto está se sentindo bem. Aliviado, ele chama por seu mestre, percebendo que sua visão de mundo mudou ali mesmo. Caminhando em direção a ele, o mestre se aproxima para que possam conversar melhor. Então, ele começa a falar sobre o que é realmente poder puro e forte. Diz que ele precisa se exercitar mais. A isso, ele chama de bonito. De volta ao presente, Park Seo-kyung começa a acordar lentamente no chão. Aproximando-se dele, Guac pergunta se o homem está finalmente acordando. Abrindo os olhos, ele chama por seu mestre, ainda se sentindo bastante confuso. Vendo que está tudo bem, o garoto diz que felizmente parece que está vivo. Então, pergunta se ele o ensinou a atacar alguém que não via há 10 anos. Questionando como ele está. Ele diz que parece que não levou uma surra suficiente. Depois de ouvir tudo, compreende o que aconteceu e menciona a bênção. Explica que o outro diz que a bênção é uma habilidade passiva que está sempre ativa. Dizendo que é a primeira vez que ouve isso, ele não parece saber muito. Sem camisa, o outro se desculpa por não ter sido de muita ajuda. Irritado, ele grita, mandando o outro se vestir para que possam conversar. Dizendo para não se preocupar, ele afirma que está feliz por ser jovem. Em seguida, sugere que o mestre volte a ser o famoso caçador que era antes. Com um olhar sério, chama-o pelo seu antigo nome, Dabon. Ele então avisa que prefere que ninguém saiba que finalmente retornou. Questiona a razão e pergunta por que se aposentou sem contar a ninguém. Ao trazer à tona o passado, menciona nomes de antigos companheiros, deixando o outro chocado, com uma expressão triste. Ele responde que seria impossível esquecer qualquer um deles. Recordando o passado, conta como todos se sacrificaram para protegê-lo. Gritando, diz que faria o mesmo, pois o mestre era importante para todos. Ele então cai em silêncio, apenas esperando o restante da explicação. Continuando, explica que sua existência tornou-se muito importante para as pessoas. Questiona se é certo que um homem mais velho viva sacrificando os jovens. Em um flashback, diz temer que o mesmo aconteça se retornar. Ao ouvir o mestre, concorda em manter sua identidade em segredo por enquanto. Então, pergunta quais são os planos do mestre para o futuro. Neste momento, Guac diz que, na verdade, tem um favor a pedir. Mudando de cena, ele mostra sua pulseira de classificação D no pulso. Agora, na floresta, comenta que isso facilita a identificação dos níveis de todos. Ele então cai em silêncio por um momento, apenas observando a área ao seu redor. Voltando à conversa, convida-o para participar de um raid de classificação D. Explicando, diz que tem preocupações sobre uma investigação e que sua ajuda seria valiosa em qualquer situação. Ele afirma que gostaria de contar com sua força, e Guac concorda. Agora, na floresta, ele se pergunta qual situação precisaria de sua grande ajuda. De repente, um caçador esbarra nele e grita, falando para o garoto sair do caminho. Irritado, diz que o homem deve se desculpar, mas o outro o ignora. Então, um amigo avisa que um novato de classificação D não deve bloquear o caminho.
Com um sorriso, diz que parece ser seu primeiro raid e pede para ele recuar. Rindo, o homem grita que o garoto teve sorte e continua andando. Irritado, ele diz que sempre há tolos que julgam os outros pela aparência. Aproximando-se, um homem lhe diz para não se preocupar, pois eles sempre intimidam os novatos. Perguntando seu nome, ele se apresenta como Kim Chulman e estende a mão. Ao apertar a mão, ele se apresenta como Guak Pil-seong e o outro se surpreende, comentando sobre sua aparência. O homem pergunta quantos anos ele tem atualmente. Quase respondendo que tem 80, rapidamente se corrige e diz que tem 18. Rindo, o homem diz que eles têm a mesma idade que seu amado filho. Com um sorriso, pensa que se tivesse um filho, ele teria essa idade. Nesse momento, duas caçadoras se aproximam e um dos homens comenta sobre a beleza delas. Uma delas se apresenta como Park Ji-hyun e diz o nome da amiga. Ao se aproximar dele, a garota pergunta se seu nome é Guak Pil-sung. Chegando bastante perto, diz que é um prazer conhecê-lo para o raid. Surpreso, ele pergunta o que ela está fazendo e ela diz que é uma saudação. Então, a outra caçadora se aproxima, chamando pelo nome de Pil-sung e olhando para ele com um sorriso. O homem elogia sua juventude, deixando-o bastante irritado. Naquele momento, ele ouve alguém chamando, mas não reconhece a pessoa que se aproxima. De repente, um homem de terno aparece na frente do grupo de caçadores. Estarrecido, ele pergunta quem é e o que está fazendo ali. Ao se apresentar, diz que é Kim Tae-jin, o líder do raid daquele dia. Com um aceno, ele o cumprimenta, e o líder diz esperar que eles trabalhem bem juntos. Então, o líder pergunta qual é sua relação com a caçadora Park Suk-cheon. Desajeitadamente, ele inventa que é amigo do primo de um cunhado de um parente. Com um grito, o líder ordena que todos os caçadores se reúnam imediatamente. Ele anuncia que começará o briefing antes de entrarem pela porta do nível D. Antes do portal, ele se apresenta novamente como o líder daquela raid. Falando para o grupo, ele diz que a maioria ali são caçadores recém-despertos. Ele acredita que todos os caçadores do nível D têm o potencial para subir mais alto. Ao dizer isso, ele comenta que sabe que alguns estão prestes a ser promovidos. Finalizando, ele adverte que as masmorras de nível D podem ser bastante imprevisíveis. Portanto, ordena que todos sigam suas instruções para o sucesso da raid. Um dos caçadores, zombando, acha que tudo isso é exagero para uma masmorra de nível D. Em resposta, o líder diz que é sábio estar preparado. Isso deixa o outro bastante irritado. Gritando, o caçador manda que ele fique em silêncio e pare com a conversa. Então, o líder pergunta o que um novato saberia sobre lutar em masmorras, dizendo que a experiência deve guiar. Pueligui termina a discussão entre os caçadores. Enquanto os outros elogiam o líder, ele apenas suspira, pensando que são todos tolos. Encerrando a conversa, o líder diz que o briefing finalmente terminou. Com um sorriso, convida todos a entrarem juntos na masmorra perigosa. Ao entrar no portal, eles se deparam com um grande deserto. Ji-hyun reclama que está muito quente, e outro caçador diz que acabarão logo com aquela masmorra. Guak se queixa do deserto. Kim Tae-jun diz que vai esperar todos para continuar. Um dos caçadores comenta que, depois disso, irão tomar uma bebida gelada e comer barriga de porco. O outro diz que encontrará um lugar para isso. Guak questiona como podem estar tão distraídos assim. Ele para por um momento e lembra de Park Seok. Park Seok diz que seria fácil passar pela entrada do portal, já que é pequena, mas está sendo mais difícil do que ele esperava. Guak o avisa que é sempre bom ser cauteloso ao entrar numa masmorra. Guak já derrotou o chefe e diz a Park para seguir suas instruções. Ele lembra que, nos velhos tempos, a dificuldade das masmorras era julgada apenas pelo tamanho do portal. Todos agiam cautelosamente até conquistá-las. E agora, que podemos saber a classificação das masmorras antes de entrar, ninguém parece ficar nervoso. Guak se pergunta se é assim que as coisas funcionam agora. Chamando o líder, ele pergunta: quão difícil é essa masmorra de nível D? O líder pergunta se essa é a primeira entrada de Guak na masmorra. Ele responde que a masmorra é para caçadores de nível D e diz a Guak que ele não precisa se preocupar muito, pois até caçadores de classe C como ele participam como líderes, como precaução. Guak diz que a disposição parece bastante eficiente. Ele pergunta ao líder o que fazer se a masmorra acabar sendo mais difícil do que o esperado. O líder se surpreende com essa pergunta, mas outro caçador o interrompe, chamando sua atenção. Sorrindo, ele diz que, se Guak está tão assustado, pode voltar pelo portal que acabou de entrar, e ninguém dirá uma palavra. O amigo diz para não assustá-lo tanto, já que ele já está dentro da masmorra. Ele diz ao líder para não se preocupar tanto e questiona como o cara pode estar tão confiante ali.
Com um sorriso, ele diz que não há relatos de erros de medição. Ainda suspeitando, Guac pergunta se isso é realmente verdade. O líder confirma. Irritado, o outro caçador diz que é por isso que iniciantes são tão problemáticos. Olhando para o homem, Guac pergunta por que ele tem reclamado tanto desde cedo. Agarrando seu colarinho, o homem grita, perguntando o que ele disse. Calmamente, ele o aconselha a não ser tão barulhento dentro de uma masmorra. Rindo, os outros caçadores começam a zombar da situação que estava acontecendo. Com um sorriso, ele diz: é assim que um novato deve agir. Então, se aproxima e pergunta se o homem realmente quer saber o motivo. De repente, uma cobra gigante emerge de cima, surpreendendo a todos. Estonteado, o homem grita que um monstro apareceu e entra em pânico total. Incrédulo, se pergunta como isso pode estar acontecendo com eles. Com um rugido, a cobra se prepara para atacar o grupo de caçadores. Ainda em pânico, ele observa a cobra gigante se aproximar cada vez mais. Com um movimento rápido, um golpe preciso corta a cabeça do monstro. Ele aparece depois de derrotar a cobra gigante com um único golpe. Nesse momento, o corpo do monstro cai, sem vida, ao chão, assustando o caçador. Chocado, ele se pergunta como aquilo foi feito tão rapidamente. Virando-se, diz que o homem deveria seguir seu conselho e ficar quieto. Ele explica que pessoas barulhentas são sempre o primeiro alvo dos monstros. Então, se vira e volta para o grupo, deixando o homem para trás. Com grande raiva, ele se pergunta como se atreve a agir assim, rangendo os dentes de ódio, e chama pelo líder. Ji-hyun se aproxima para falar com ele. Ela pergunta se aquele monstro é realmente de rank D, pois parece mais forte. Analisando a cobra, Tajin diz que é definitivamente muito estranho. Ele então afirma que o monstro parece mais uma criatura de rank C. Com um mau pressentimento, começa a pensar que algo está muito errado. Em uma caverna, uma garota pergunta o que devem fazer a partir de agora. Pediu para que ela não se preocupasse. Ele diz que tudo vai ficar bem. Ela então sugere que peçam ajuda para os adultos do lado de fora. Discordando, ele afirma que não podem confiar nos adultos. Lembrando do perigo do lado de fora, ela insiste que este não é o momento para teimosia, mas ele permanece firme. De repente, um barulho alto os assusta, deixando-os em alerta máximo. Nesse momento, um monstro aparece na abertura, rugindo para os dois jovens escondidos. O monstro os observa com um olhar totalmente aterrorizante. Apavorados, ficam paralisados de medo, incapazes de ter qualquer reação. Então, um grito desesperado é ouvido vindo de fora da caverna. Caminhando pelo calabouço, o grupo de caçadores explora o lugar cautelosamente. Liderando o caminho, ele e outros dois caçadores avançam. Ele então fica em silêncio por um momento, apenas refletindo sobre a situação. Em um flashback, a caçadora questiona se o monstro é realmente rank D. Preocupado, ele sente que não consegue se livrar da sensação de desconforto que o domina. Olhando para trás, vê Guac e se lembra da conversa que tiveram. Ele então se pergunta como um novato em sua primeira missão derrotaria ele. Voltando ao presente, questiona se o calabouço está acima do rank D. Sacudindo a cabeça, tenta afastar esses pensamentos negativos que o cercam. Conclui que deve ser sua imaginação, já que nunca houve um erro antes. Cansado, o outro caçador começa a respirar profundamente, já exausto de tanto andar. Gritando, chama pelo líder e pergunta há quanto tempo ainda vão andar. Vendo que todos estão cansados, ele diz que farão uma breve pausa. Com um suspiro, se aproxima do líder, desapontado com toda a situação. Reclama que os jovens de hoje em dia não têm coragem alguma. De repente, ele nota que o tempo ficou nublado e se pergunta o porquê. Nesse momento, uma sombra gigante aparece e um barulho alto assusta a todos. Então, um monstro cobra gigante aparece, deixando o caçador em total pânico. Gritando, o líder alerta que aquele parece ser o chefe e diz a todos para se prepararem. Com raiva, ele se vira para Guac. Pronto para se vingar pela humilhação, chama o garoto. Diz que o embaraçou anteriormente na frente de todos. Correndo, grita que pode enfrentá-lo sozinho e avança desesperado. O líder grita para ele tomar cuidado, pois a situação é muito perigosa. Com um sorriso, ele diz ao rapaz para observar de perto e que vencerá o chefe. Gritando, avança em direção ao monstro, pronto para desferir seu golpe. Com um salto, ataca a cobra gigante, gritando para que ela morra. Desferindo um poderoso
poderoso golpe, ele acerta o corpo do monstro com seu machado. Nesse momento, sua arma se quebra e ele fica chocado com a força do inimigo. Pensando, diz que o ataque não funcionou e que atacar de forma imprudente é tolice. Observando, vê o caçador parado, pensando que sua mentalidade está errada. Encarando a cobra, o monstro se prepara para atacar. O caçador, paralisado de medo, pensa que está perdido e não há como escapar. Então, a cobra avança rapidamente, prestes a atacar o caçador com sua grande boca. Com um movimento rápido, o líder o salva, acertando-o e empurrando-o. Preocupado, pergunta se o caçador está bem após tudo o que aconteceu. Observando a cena, percebe que o caçador parece estar bem e se sente aliviado. Ordenando a todos que fiquem para trás, ele se prepara para enfrentar o monstro sozinho. Como o único caçador de rank C, diz que precisa derrotar a criatura. Correndo, avança em direção à cobra para desferir seu primeiro ataque. Gritando, ele salta e se prepara para um golpe poderoso contra o monstro. Com sua espada, ele acerta um golpe direto no corpo do monstro, percebendo a ineficácia do ataque. Vendo que seu golpe não está funcionando, grita e se lembra de que precisa mirar na cabeça para derrotá-lo. Focado, prepara-se para atacar o ponto fraco do gigante. Observando a cabeça, se pergunta se conseguirá atingir aquele ponto específico. Correndo pelo corpo do monstro, avança para atacar a cabeça da cobra. Saltando, ele se prepara para desferir o golpe final contra a criatura. Gritando, ordena ao ser que morra e ataca com toda a sua força. Com um golpe preciso, ele atinge a cabeça da cobra com sua espada. Caindo ao chão, a cabeça do monstro se separa do corpo e espirra sangue. Feliz, os caçadores celebram que finalmente conseguiram derrotar o forte monstro. Aproximando-se, ele pergunta se o líder está bem, e ele responde que sim. Agradecendo, diz que sobreviveu e derrotou o chefe graças a Guak Pil Seong. Então, uma das caçadoras pergunta se a masmorra foi finalmente limpa por eles. Com dúvida, ele olha ao redor, mas não vê nenhuma mudança aparente. Olhando em volta, ela pergunta por que nada está acontecendo. Nesse momento, achando estranho, ele diz que uma mensagem deveria aparecer após a masmorra ser limpa. Preocupado, ele se pergunta o que está acontecendo e se algo pode ter dado errado. Nesse instante, um gigante de pedra emerge, deixando o líder do grupo chocado e em descrença. Ele percebe que o monstro que derrotaram não era o verdadeiro chefe. Vendo a confusão, pergunta se o líder ainda não entendeu a situação. Então, insiste, perguntando se o líder ainda acredita que é uma masmorra de rank D. Chocado, ele não consegue acreditar que a associação errou na classificação de dificuldade. De repente, várias outras criaturas emergem, cercando o grupo por todos os lados. Desesperado, um caçador avisa que há monstros logo atrás deles e pergunta o que fazer. Pensando, conclui que a masmorra é pelo menos de rank C, ou talvez até mais alta. Gritando, ordena a todos que recuem. Eles não têm escolha a não ser correr. Ele decide que a melhor coisa é sair da masmorra e pedir apoio imediatamente. Fica em silêncio, apenas observando a rápida decisão do líder. Com um sorriso, pensa que o líder é um cara capaz e competente. O grupo de caçadores tenta escapar dos monstros que apareceram ali. Exausto, ele para e respira fundo, já sem fôlego para continuar correndo. Irritado, grita para o líder, questionando por que um rank C está fugindo. Explicando a situação, o líder diz que os monstros são rank C ou superiores. Ele, indignado, responde que isso é ridículo e questiona a avaliação da associação. Lembra-se de que, se o barulho continuar, mais monstros se reunirão naquele local. De repente, ouve um som e grita desesperadamente ao ver o que está acontecendo. Chocado, ele fita a entrada de uma caverna, incapaz de se mover. De lá, uma garota sai devagar e pede ajuda a todos. Preocupado, Ji-hyun corre até ela e pergunta se está bem e o que aconteceu. Pedindo ajuda, ela diz que seu amigo está em perigo e precisa de resgate. Explica que foram atacados por um monstro e que seu amigo se machucou. Pensativo, o líder se pergunta como uma criança acabou nessa masmorra. Em seguida, pergunta como ela foi parar lá, já que não parece ser uma caçadora. Ela conta que um cara mencionou um trabalho temporário dentro da masmorra. O caçador compreende e os chama de ladrões de túmulos, deixando-os confusos. Apontando, ele os acusa de serem os ladrões de túmulos dos quais todos falam. Sem entender, Guak pergunta o que são os saqueadores, e o líder explica. Observando as garotas, ele pensa que é triste ver crianças arriscando suas vidas assim. Gritando, o homem diz que a masmorra foi desestabilizada por causa das duas garotas. Discordando, o líder responde que os monstros são um problema diferente das crianças.
Sem saber o que fazer, um dos caçadores pergunta ao líder qual deve ser o próximo passo. Em discussão, debatem se devem ou não salvar as crianças naquela situação. Pensativo, o líder enfrenta o dilema, mas é interrompido antes de decidir. Chamando o líder, ele se oferece para ir resgatar as crianças sozinho. Preocupado, o líder diz que a ideia é muito arriscada para ele. Em seguida, questiona se devem abandonar as crianças e sugere que ele vá sozinho. Com um sorriso, o outro caçador diz que não vai impedi-lo de morrer, pedindo ao líder que leve os outros. Ele afirma que salvará as crianças. Impressionado, o líder percebe que confiar no cara é a melhor opção. Concordando com o plano, diz que deixará tudo nas mãos de Guac. Aproximando-se das garotas, ele diz que carregará a que está machucada. Chamando-o, a garota se aproxima e o fita com um olhar sério. Com esperança, pergunta se ele realmente conseguirá salvar seu amigo. Com um sorriso, ele garante que a salvará, não importa o que aconteça. Então, ele se prepara enquanto o restante do grupo continua o caminho. Zombando, o caçador diz que a garota está determinada a morrer sozinha. Com um sorriso, ele se despede das meninas, pronto para o resgate. Preocupada, ela se pergunta se ele estará bem sozinho naquela missão. Pensando, o líder sente que isso parece uma aposta muito imprudente, mas conclui que não há outra escolha a não ser apostar nessa chance. Dentro da caverna, o menino lamenta, dizendo que aqueles golpistas os enganaram. Irritado, ele diz que foram iludidos e que deveria ter percebido antes. Em uma lembrança, o homem diz que isso é dinheiro fácil para os dois. Ele explica que só precisam se esconder e que a masmorra não tem perigo. Com um sorriso, os encoraja, dizendo que não precisam se preocupar, garantindo que é uma oportunidade única. Ele afirma que eles acertaram na loteria. Até assustada, a garota concorda e diz que fará o que foi pedido. De volta ao presente, ele se pergunta se a amiga Eun-Su está bem. De repente, ouve um barulho e vê uma luz na entrada da caverna. Pegando um pedaço de madeira, ele se prepara para se defender de qualquer ameaça. Assustado, ele se levanta e fica alerta, esperando pelo que virá. Então, vê sua amiga e a chama pelo nome. Surpresa com sua aparência, preocupada, ela pergunta se ele está bem, chamando seu nome em voz alta. Ao ver um homem com ela, ele pergunta quem é. Sentindo-se confusa, ela explica que ele é um caçador que veio salvá-los do perigo. Questionando, ele pergunta se aquele garoto é realmente um caçador. Irritado, ele o acerta e grita, perguntando quem ele está chamando de garoto. Repreendendo, ele diz que um estudante deveria estar em casa estudando. A garota explica que fugiu de casa e não teve escolha a não ser aceitar. Irritado, ele acha inacreditável que tenham enganado aquelas pobres crianças. Chamando os dois, ele lhes diz para se juntarem aos outros e saírem. De repente, um monstro aparece na saída da caverna, bloqueando seu caminho. Apavorados, eles enfrentam a cobra gigante, que se prepara para atacar o grupo. Gritando, a garota avisa que um monstro está na frente deles. Desesperado, o garoto diz que achou que tinham conseguido escapar do perigo, pedindo para que eles vão. Ele diz que sua perna está machucada, mas ela se recusa a deixá-lo para trás. Com um sorriso, ele os tranquiliza, dizendo que não os abandonará. Gritando, ele pergunta o que o caçador está fazendo e lhe diz para correr. Comentando, ele diz que o garoto tem muita audácia para alguém tão jovem. Então, afirma que as crianças deveriam ser protegidas pelos adultos. Deixando o garoto chocado, gritando, ele garante que os protegerá e avança contra o enorme monstro. Enquanto isso, os outros caçadores continuam correndo pelo calabouço, procurando a saída. Reclamando, um deles diz que é ruim correr sem lutar contra os monstros, pedindo para que se segurem. O líder diz que estão quase no destino. Preocupado, ele se pergunta se os outros membros do grupo estão bem sozinhos. Então começa a questionar se sua decisão de retirar-se foi a correta. Exausto, um caçador diz que o portão de saída deve estar por aqui. Olhando para o local, ele fica surpreso, não compreendendo o que aconteceu. Ali, desesperado, grita pelo líder, chamando sua atenção para o grande problema. Gritando, ele avisa a todos que o portão do calabouço está desaparecendo. À medida que o portão se fecha, ele lamenta que estão presos lá dentro. Chocado, o líder e os outros caçadores encaram o local, incapazes de acreditar no que estão vendo. Gritando, o homem pergunta o que está acontecendo e o que devem fazer. Pensando, o líder diz que o fechamento do portão significa que o calabouço enlouqueceu. Conclui que é muito cedo para isso,
já que o portão já está fechado. Culpando as crianças, ele se pergunta se elas ativaram o calabouço muito cedo. Preocupado, um caçador pergunta ao líder o que devem fazer a seguir. Pedindo calma, ele diz que o portão reabrirá uma vez que eles limpem o calabouço. Gritando, o outro caçador diz que não podem limpar um calabouço de rank C. Assustado, o caçador pergunta se isso significa que estão presos para sempre. Explicando a situação, o líder diz que o portão pode reabrir, mas será arriscado. Com um suspiro, pede a todos que se acalmem e avaliem a situação. De repente, ele nota algo e olha para o lado, sentindo uma presença. Vendo os monstros, percebe que o grupo está cercado por todos os lados. Temerosos, eles se perguntam quando isso aconteceu e como não notaram antes. Gritando, o líder diz a todos para se prepararem para a batalha contra os monstros. Contando os inimigos, ele vê que há 5 monstros no total para enfrentar. Em seguida, diz que, com estratégia, até mesmo os de rank D podem lidar com eles. Pedindo apoio, ele afirma que liderará o ataque contra as criaturas com seu machado. O outro caçador se prepara para a batalha, mas parece hesitante. Com um grito, ele avança e se prepara para atacar o primeiro monstro que aparece. Saltando, ataca as 2 cobras à sua frente. Com um golpe rápido, corta a cabeça de uma delas sem dificuldade. Então, percebe um monstro atrás de si e bloqueia o ataque. Gritando, Jung oferece ajuda ao líder na batalha. Nesse momento, ela ataca o monstro e chama sua atenção. Gritando, o líder diz que seu oponente é ele e defende Jung. Avançando, ele ataca a gigante cobra e corta sua cabeça com um único golpe. A cabeça da cobra cai no chão. Ele derrota mais um. Olhando para trás, vê que agora restam apenas 3 monstros para derrotar. Pensando, diz que a situação é difícil, mas ainda é administrável. Com um sorriso, o outro caçador comenta que um monstro de rank C não é grande coisa. De repente, ele para e olha para trás, sentindo algo estranho acontecer. Então, as cabeças da cobra se regeneram, transformando-se em uma hidra. Chocado, ele se pergunta o que é aquilo e se poderia ser o chefe. O líder questiona por que o chefe estaria tão perto do portão de entrada. Então, o monstro ataca e joga os caçadores para longe com sua força. Caído no chão, um caçador grita e implora desesperadamente por ajuda ao seu líder. Vendo seus homens em perigo, ele corre para tentar ajudá-los a escapar, gritando pelo líder. O caçador observa a cena, completamente aterrorizado por tudo. Ouvindo o chamado, ele olha para trás e vê a cobra se aproximando. Com um golpe rápido, um dos caçadores acerta a cabeça do monstro em cheio. Virando-se, a hidra encara o caçador, preparando-se para atacar. Gritando, ela diz ao líder para atacar o monstro. Ele avança com um golpe poderoso e corta uma das cabeças da hidra com sua espada. A cabeça do monstro cai no chão e ele se sente aliviado, celebrando ao dizer que conseguiu cortar uma das cabeças da gigante criatura. Pensando, diz que faltam apenas 2. No entanto, nota algo estranho acontecendo. De repente, a cabeça decapitada começa a se regenerar bem na sua frente. Com um rugido, a cabeça se forma e ele fica chocado com a cena. Enfrentando a hidra, percebe que seu esforço foi em vão e se desespera. Então, percebe que cometeu um erro, pensando que a cabeça era o ponto fraco. Preparando-se, ele se vira para enfrentar o monstro mais uma vez. Sendo atacado, tenta se defender, mas é atingido de frente pelo golpe do monstro. Com o impacto, ele é lançado contra a parede. Preocupado, o caçador grita pelo líder, vendo que está gravemente ferido. Virando-se, o monstro enfrenta Jung, preparando-se para atacar. Apavorada, ela fica paralisada de medo, incapaz de reagir diante do monstro que avança. A hidra ataca, mas ela é salva por alguém que a puxa. Chocada, ela é segurada por Guac, que a protege do ataque do monstro. Pedindo que ela aguente firme, ele a segura com firmeza, pronto para a batalha. Com um salto, ele a afasta do perigo, colocando-se na frente do monstro. Encarando a gigantesca hidra, ele se prepara para lutar, perguntando se ela está bem. Ele a olha com um sorriso. Ela o reconhece e também sorri. Ele diz que ela trabalhou duro e que pode deixar tudo com ele. Retraindo-se, ele se prepara para a batalha contra o monstro. Com um sorriso, ele pergunta se ela se machucou. Ela responde que não. Vendo a cena, o líder o reconhece e chama pelo nome, Guac Pil Sung. Preocupado, ele pergunta sobre as crianças e por que Guac está ali. Com um sorriso, Guac avisa que as crianças estão seguras e não há com o que se preocupar. Ele então diz que, mais importante, eles têm um problema maior a resolver. Olhando para a hidra, ele afirma que uma ruptura de masmorras é iminente. Pedindo desculpas, o líder admite que seu julgamento da situação estava errado. Ele diz que está tudo bem e que a culpa não foi
foi do líder, afinal. Ele conclui que a situação era demais para um caçador de rank C. Elogiando-o, Guac diz que o líder trabalhou duro e fez o suficiente. Enfrentando a Hydra, ele se prepara para finalmente começar a batalha contra o monstro. Com um sorriso, ele diz que vai assumir a luta a partir daquele momento. Sacando sua faca, ele avança em direção ao monstro com um movimento rápido. Correndo, ele se prepara para atacar a gigantesca Hydra com toda a sua força. Pulando, ele desvia do ataque do monstro e se prepara para contra-atacar com um golpe rápido. Ele corta a cabeça do monstro, mas ela se regenera com um rugido. A Hydra se recupera e o observa, pronta para atacar novamente. Gritando, o líder avisa que é inútil, enquanto a cabeça da criatura se regenera. Vendo a cena, a Hydra se regenera mais uma vez, pronta para continuar. Irritado, Guac diz que o líder deveria ter avisado sobre a habilidade do monstro. Desesperado, o caçador afirma que estão condenados e que vão morrer ali. Pensativo, o líder se pergunta se este é o fim para todos eles. Com um sorriso, Guac pergunta se estão realmente pensando em desistir da luta. Então ele argumenta que desistir é só para contar repolhos, deixando todos confusos. Chocado, o caçador se questiona se ele está falando sério naquela situação. Concordando com ele, o líder se levanta, pronto para lutar novamente. Gritando, ele diz que ainda é cedo para desistir e que lutarão juntos. Ele então declara que apoiará Guac, mas é avisado para não exagerar. Com um sorriso, ele diz que está bem e que não precisam se preocupar. Em silêncio, eles observam a cena, ainda sem saber o que fazer. Determinados, levantam-se e dizem que também ajudarão na batalha. Com um sorriso, Guac diz que esse é o espírito que ele gosta e pede que não desistam. Ele se vira e encara a gigantesca Hydra. Então ele diz que se continuarem atacando, encontrarão o ponto fraco. Pedindo cobertura, ele se prepara para atacar o monstro com tudo. Gritando, ele avança em direção à Hydra, pronto para a luta. De repente, a Hydra se prepara para lançar um ataque poderoso contra ele. Assustado, o líder grita que o monstro está prestes a atacar com tudo. Com um ataque de fogo, a Hydra o atinge em cheio com seu hálito. Preocupado, o líder grita o nome de Guac, vendo a cena desesperadora. Sendo lançado para trás, Guac é atingido diretamente pela explosão de fogo. Após o ataque, as cabeças da Hydra rugem vitoriosas. No meio do fogo, ele se levanta, pronto para continuar a batalha. Gritando, diz que o ataque do monstro é inútil contra ele. Pulando, ele desvia de outro ataque e se prepara para contra-atacar com um golpe giratório. Ele corta as 3 cabeças da Hydra de uma só vez. Com isso, o corpo da Hydra cai no chão, finalmente derrotado por ele. Chocado, o caçador pergunta se ele é realmente de rank D como todos eles. Suspirando, Guac respira fundo. Sentindo a fadiga da intensa batalha, ele, com um olhar sério, enfrenta a fumaça que sobe do corpo do monstro. Então, ele se cala, apenas assistindo a situação se desenrolar diante dele. Irritado, diz que a regeneração contínua daquela criatura é frustrante. De repente, ele nota algo estranho e olha para o lado, sentindo uma presença o observando. Vê o corpo do monstro borbulhando, se preparando para se regenerar. Com um sorriso, afirma que nesse caso tem um plano de ação. Saltando, ele escala a parede da caverna e se prepara para um ataque de cima. Ao escalar a montanha, corta uma pedra para fazer com que ela caia sobre a Hydra. O caçador e os outros olham para a cena, ainda em choque. Subitamente, uma janela do sistema aparece, surpreendendo todos os caçadores. A mensagem informa que a masmorra foi limpa. Ela fica sem palavras, feliz. Todos celebram, gritando que finalmente conseguiram limpar a masmorra. Com um sorriso, o líder diz que realmente conseguiram superar o desafio. Gratos, reconhecem que não teriam sobrevivido sem a ajuda de Guac. Com isso, o portão da masmorra reaparece, abrindo-se diante de todos. Do outro lado, Guac aparece e pergunta se todos estão bem e seguros. Com um sorriso, o líder responde que sim, e o agradece por toda a ajuda. Com um sorriso, ele chama todos para finalmente ir para casa e descansar na Guilda Céu Azul. Um homem revisa cuidadosamente um relatório. Apontando para ele, pergunta sobre o que é esse relatório absurdo que recebeu. Questiona, não conseguindo acreditar que um caçador de rank D limpou a masmorra sozinho.
Em outra sala, o caçador Kim Tae-jun escuta as perguntas de seu superior. Confirmando, diz que o relatório que escreveu é completamente verdadeiro. Ele então insiste que deveriam recrutar Gwak Pil-seong para a guilda. Irritado, o superior diz que isso é assunto encerrado e finaliza a discussão. Questiona se um caçador tão talentoso permaneceria desconhecido por tanto tempo. Sem palavras, o caçador não sabe como responder e cai em silêncio. Ordenando que ele saia, o homem diz que fará de conta que nunca viu o relatório. Compreendendo a ordem, ele sai da sala, deixando o superior sozinho, sentado em sua cadeira. O homem se vira e olha para o lado. Ele então silencia por um momento, apenas refletindo sobre tudo. Com um suspiro, se vira e se prepara para falar com alguém. Cansado, diz que o velho pode aparecer e se mostrar agora. Tossindo, ele emerge de trás da porta, revelando-se ao Guildmaster, perguntando se o caçador já se foi. Recebendo a resposta de que sim e que não há problemas, o Guildmaster comenta que ele causou bastante comoção com suas ações. Irritado, questiona se deveria ter permanecido de braços cruzados enquanto pessoas morriam. Cansado, o mestre diz que o incidente superou suas expectativas e pergunta sobre o relatório. Ele confirma que há um problema com a classificação da masmorra e que a associação já sabe disso. Dizendo que há outro problema, ele deixa o Guildmaster curioso ao revelar que a associação está por trás dos golpistas que enganam as crianças. Chocado, o mestre pergunta se isso é verdade e como ele descobriu de tudo. Com um sorriso, ele diz que invadiu a base deles e descobriu a verdade. Irritado, o Guildmaster bate na mesa, chamando-os de desonestos. Ele conclui que a associação não irá admitir seus erros para manter sua autoridade. Concordando, o homem diz que isso provavelmente é verdade e espera uma solução. Questionando, pergunta se eles apenas ficarão parados assistindo a tudo. Explicando a situação, o mestre diz que, infelizmente, não tem evidências suficientes. Ele diz que o poder da associação cresceu. Eles precisam ser cautelosos. Com um sorriso, o mestre o lembra que sempre disse que a pressa é inimiga da perfeição. Concordando, ele diz que precisam ter cuidado e analisar os registros de raid. Então, ele comenta que isso é difícil, deixando Gwak confuso com a resposta. O mestre o lembra que, como um rank D, ele não pode acessar esses registros. Chocado, ele se lembra de que apenas caçadores de rank C ou superior podem visualizar os registros. Reclama, dizendo que é exaustivo ter que manter sua identidade em segredo. O mestre diz que este é o momento perfeito para algo. Ele então entrega um papel a Gwak, deixando-o curioso sobre o conteúdo. Mudando de cena, vemos a associação de caçadores, com muitos caçadores na fila. Uma longa fila se forma na entrada da associação para o exame de promoção. Um instrutor pede a todos os participantes do exame que se alinhem em ordem. Na fila, a caçadora espera, parecendo nervosa com o exame que está prestes a fazer. Ela pensa que é seu primeiro exame e que ganhar experiência é o que importa. Olhando ao redor, ela se pergunta se aquele garoto também fará o exame. Imaginando um encontro, pergunta-se se este seria o destino deles. Gritando, fica envergonhada com seus próprios pensamentos e tenta se acalmar. Reclamando sobre a multidão, nota alguém cortando a fila na frente dela. Gritando, diz ao homem para manter a ordem e esperar na fila como todos os outros. Ele a chama de senhorita, zombando de sua atitude. Mostrando seu bracelete, pergunta se ela não consegue ver o que ele tem. Chocada, ela percebe que ele é um caçador de rank B pelo seu bracelete vermelho. Com um olhar sério, ele a encara, pronto para intimidá-la com seu poder. Então, ele aponta para o bracelete dela e diz que ela parece ser rank D. Irritada, ela responde que o rank dele não significa que ele pode agir assim. Aproximando-se, ele diz que no mundo dos caçadores as coisas são diferentes. Com um estalo de dedos, ele afirma que poder é igual a autoridade. Ele então pergunta se ela entende, deixando-a sem palavras e com medo. De repente, ele para e a observa, mudando de assunto e expressão. Diz que de perto ela é seu tipo. Aproximando-se dela, pergunta se ela por acaso tem namorado. De repente, outra mão aparece e agarra seu pulso com força. Nesse momento, Gwak pergunta qual é a razão da comoção. Olhando para o recém-chegado, ela parece surpresa com sua aparência. Vendo isso, ele se pergunta se ela já tinha namorado antes, mas ela rapidamente nega tudo, dizendo que não é o que ele pensa. Ele então fica em silêncio por um instante, apenas observando a situação.
questionando internamente, se pergunta se o cara também é um caçador Rank D. Apontando para o braço dele, pergunta se ele não consegue ver o emblema de Rank B. Respondendo calmamente, ele diz que pode ver o emblema perfeitamente bem. Mesmo assim, continua com um sorriso, achando tudo isso interessante. Então pergunta como ele se atreve a segurar seu braço daquela forma, sem medo. Firmemente, continua segurando o braço do homem, que não consegue se soltar. Ele percebe que tentou se afastar, mas o braço não se moveu. Nesse momento, questiona se esse cara é realmente um caçador Rank D. Tocando seu ombro, uma pessoa pergunta ao caçador Baek Sang-hyuk para parar. Virando-se abruptamente, ele grita perguntando quem mais quer desafiá-lo nesse embaraço. Mas, nesse instante, 2 seguranças do local aparecem atrás dele, segurando o homem. Pedem para ele manter a ordem ou terá que ir embora. Enquanto é arrastado, ele grita que lembrará de todos ali. Vendo a cena, o cara comenta calmamente que o homem é um idiota. Ela então se volta e agradece a ele por ajudar com a situação. Confirmando, ele diz que os exames são raros e que ela decidiu tentar. Então, ela admite que ainda pode estar fraca demais para o nível C. Ele toca seu ombro para chamar sua atenção e diz para não se preocupar. Ele garante que ela irá se sair bem. Ela concorda timidamente, se perguntando por que seu coração está batendo tão forte. Refletindo, ela pensa em como ele passa uma vibe de adulto, sendo tão jovem. Ele então oferece uma pequena caixa, pedindo que ela a aceite. Explica que estava guardando aquilo e decidiu dar de presente. Diz que comer algo doce pode ajudar a relaxar. Ele se despede, desejando boa sorte para ela no exame. Depois se vira e começa a andar para longe. Sozinha, ela observa o presente que acabou de receber do desconhecido. Então, questiona quem realmente gostaria de um presente como aquele. Ao dar uma mordida, pensa que tem o gosto de um homem velho. Enquanto come, uma mulher observa toda a cena de um andar superior. Leaning over, ela comenta que teria sido um grande show se eles tivessem lutado. Com um sorriso no rosto, parece saber de algo que está por vir. Então, diz que, de qualquer forma, eles irão encontrá-lo novamente muito em breve. Longe dali, o homem que causou a briga parece muito irritado. Olhando para seu próprio pulso, se pergunta o que está acontecendo com aquele cara que se apresenta a todos. Um homem diz que ele é o examinador, Kim Seong-jun, em pé em um palco. Ele explica que a sessão será sobre o exame. Os participantes, ouvindo atentamente, parecem um pouco ansiosos com as regras do teste. Ele explica que 2 caçadores do mesmo nível vão duelar em pares. Em seguida, acrescenta que a luta termina quando um dos 2 não consegue mais lutar. Além disso, o vencedor será avaliado em um duelo com um supervisor. Um dos caçadores então pergunta se não será promovido se perder a luta. Respondendo, ele diz que a promoção ainda é possível mesmo sem a vitória. Terminando a explicação, deseja boa sorte a todos os caçadores presentes. De costas para todos, um homem careca solta uma risada tanto sinistra. Virando-se, ele diz que finalmente o grande dia chegou para ele. Lembrando de um calabouço, comenta que seu poder mágico ficou muito mais forte. Cercado por outros caçadores, ele agradece ao garoto por ter limpado o calabouço. Com um sorriso confiante, se pergunta quem será seu oponente na luta. Para sua surpresa, vê que seu oponente é precisamente o cara de chapéu. Tocando o queixo de seu adversário, ele pede para que ele cuide bem dele naquele dia. Percebendo a situação, o homem lamenta, dando adeus à sua promoção de nível. Mudando para outra arena, uma caçadora dispara um golpe poderoso contra seu oponente. Mesmo com o braço machucado, o homem continua segurando sua adaga e enfrentando-a. Então, ela prepara seu arco novamente, mirando com grande concentração para o próximo ataque. Ao disparar a flecha, um golpe rápido avança na direção do caçador de boné. Nesse momento, o rapaz fica com uma expressão de choque ao ver o ataque se aproximando. Ele não consegue evitar o poderoso golpe vindo em sua direção. Com o impacto, seu corpo é lançado para trás com grande violência, completamente derrotado. Ele cai no chão da arena, incapaz de se mover. Anunciando o resultado, o examinador declara que a caçadora, Kim Ji-hyun, venceu. Ainda processando a vitória, ela permanece em silêncio, olhando para seu arco. Em seguida, se pergunta como aquilo aconteceu e se sempre foi tão forte. Vindo por trás, o rapaz diz que parece que ela conseguiu vencer sua luta. Ele então pergunta se ele também foi vitorioso em seu combate. Na outra arena, o examinador pede ao caçador derrotado para finalmente sair do caminho. Conversando com o rapaz, ela diz que algo parece um pouco estranho ao olhar para sua própria mão.
ela diz que de repente se sente incrivelmente forte. Com um sorriso, ele responde que isso é natural, por causa da última masmorra. Então ele pergunta se ela sabe que também absorvem poder de monstros. Explicando melhor, ele diz que masmorras mais poderosas garantem mais poder mágico. Completando o raciocínio, ele afirma que é por isso que ela se sente mais forte. Muito empolgada, ela percebe que assim pode se tornar uma caçadora de classe C rapidamente. Interrompendo-a, ele grita para ela esperar. Isso deixa a garota muito assustada. Ele então diz que sobreviver à última masmorra foi simplesmente um golpe de sorte. Avisando sobre o perigo, ele comenta que esse tipo de pensamento é muito perigoso. Enquanto leva a bronca, ela se pergunta por que se sente repreendida por ele. Nesse momento, uma mulher aparece e pergunta qual é o motivo de toda aquela confusão. Sorrindo, ela pergunta se, por acaso, eles estão tendo uma briga de casal. Ele nega tudo e diz que estava apenas repreendendo a garota por suas ideias. Pedindo desculpas, ele diz que sente muito se estavam fazendo muito barulho. Com um sorriso, ela responde que ele é uma pessoa muito interessante. Chamando-o pelo nome, ela pergunta se ele é o caçador Guak Pil-seong. Completamente surpreso, ele pergunta se ela o conhece de algum lugar. Reconhecendo a mulher, ele se questiona o que a caçadora de classe S está fazendo ali. Apresentando-se, ela diz que é Yu Sun-young, a responsável pelo teste de promoção. Ainda confuso, ele pergunta se ela tem algum negócio com ele. Olhando para ele, ela responde que ouviu um boato muito interessante recentemente. Em seguida, ela conta sobre um novato que limpou uma masmorra sozinho. Ouvindo a conversa, as pessoas ao redor se perguntam se ele é o protagonista. Preocupado, ele pergunta qual é o verdadeiro motivo de ela estar o procurando ali. Nesse momento, ela lhe oferece a oportunidade de ser promovido à classe B. Então, ela diz que parece uma proposta tentadora, se o boato for verdade. Recusando a oferta, ele diz que está satisfeito, mas a garota ao seu lado comemora. De repente, um homem se aproxima e diz que então será seu oponente. Lembrando das regras, ele afirma que, para o exame B, é necessário lutar contra um caçador. Nesse instante, o rapaz se recorda do encontro que teve com ele um pouco antes. Com um sorriso, ele diz que não esperava que o caçador dos boatos fosse ele. Observando o homem, os outros comentam que suas habilidades são quase de nível A. Agradecendo pela ajuda, ela ignora o cara que tenta recusar o teste de promoção. Avançando rapidamente, ele entrega um golpe poderoso com a ponta da sua lança, mas o homem consegue desviar por pouco, escapando do golpe no último segundo. Vendo que ele desviou, pergunta se isso significa que ele tem as habilidades para o exame. Reclamando da atitude, ele diz que nem sequer concordou em fazer o teste. Ele então responde que é decepcionante vê-lo reclamar antes mesmo do jogo começar. Com um olhar sério, afirma que não permitirá que um garoto arrogante avance. Então, adverte para não culpá-lo se ele acabar morrendo durante o exame. Observando a cena, a mulher pensa que ele seria um grande recurso com outra personalidade. Diante da situação, Walk parece ponderar sobre o que fará agora. Ele então pergunta se não há uma maneira de transformá-lo em uma pessoa decente. Confuso, o caçador pergunta o que ele está fazendo com a ponta da arma. Afastado de seu oponente, responde que está apenas pensando na situação. Com um sorriso, diz que está pensando em uma maneira de torná-lo humano. Irritado, ele grita que esse cara não vai morrer tão facilmente em suas mãos. Saltando muito alto, ele lança um golpe poderoso na direção do seu adversário, ainda no mesmo lugar. Guak aguarda o ataque sem se mover. Em um movimento rápido, ele consegue parar a investida usando apenas uma mão. Ao ver a cena, todos na plateia ficam completamente chocados com o que aconteceu. Após um momento, ele diz que finalmente conseguiu decidir o que fazer. Então avisa que vai dar uma surra nele e pensar no resto depois. Apertando a lança do oponente, os dois se encaram no meio da arena de combate. Furioso, ele o chama de arrogante filho da mãe. Sem hesitar, diz que ele vai descobrir. O jovem se prepara para iniciar a confrontação. Ao ver isso, o rosto do caçador se enche de choque completo. De repente, ele tem uma visão aterradora de uma gigantesca criatura ameaçadora. Assustado com o que viu, ele recua vários passos do oponente. De joelhos, ele se pergunta o que foi aquilo, sentindo-se mais impotente do que nunca. Com um sorriso, o jovem comenta que seus sentidos estão bem aguçados. Olhando para a mulher, ele parece determinado a não se envergonhar mais. Pensando consigo mesmo, diz que não pode recuar contra um mero D-Rank. Ativando
Observando suas habilidades, ele aumenta sua força e também sua velocidade de movimento. Ao observar a cena, a mulher comenta que ele finalmente vai lutar a sério. Ela então diz que espera não ficar decepcionada com o desempenho do caçador. Ele afirma que o efeito dura 5 minutos e que vai acabar com tudo rapidamente. Declarando que vai se esforçar ao máximo, ele avança. Mas o jovem gesticula, apontando para seu rosto. O jovem o encara de forma bem ameaçadora. Então, diz que para um pirralho, a única cura é uma boa surra. Com um único golpe, ele acerta a testa do oponente com força tremenda. O homem vacila alguns passos para trás, parecendo atordoado e sem entender o que aconteceu. Totalmente confuso, ele se pergunta como aquilo poderia ter acontecido tão de repente. Avisando que não acabou, ele se prepara para atacar com um olhar furioso. Porém, o jovem desferiu outro golpe, lançando-o longe com um único movimento. Ao atingir o chão, o caçador fica atordoado com o impacto do golpe. Então, pergunta se ele pretende continuar ou se vai admitir a derrota. Gritando que se recusa, ele se levanta e se prepara para atacar novamente. Ao ver isso, o jovem comenta que os golpes não foram o suficiente para ele. Nesse momento, a mulher interrompe, dizendo que basta de todo esse caos. Ela então fala que o resultado já é claro, chamando-o pelo nome. Gritando, ele a manda não fazê-lo rir, pois ainda não perdeu a luta. Ela suspira. Com um movimento rápido, a mulher avança e desferiu um golpe direto no caçador. Ela então diz que ele fez tudo o que pôde e pede que ele vá embora. Congratulando o jovem, ela anuncia que ele foi promovido a caçador B-Rank. Ele então pergunta se ela já sabia que conseguiria vencer. Aproximando-se dele, ela diz que tem padrões elevados para escolher homens. Em seguida, afirma que gostaria de discutir algo com ele em seu laboratório. Concordando, ele diz que tudo bem e verá qual é o plano dela. Com um sorriso, ela pergunta se eles podem ir ao local agora. Mudando de cena, ela mostra seu laboratório e se desculpa pela bagunça. Apontando para a geladeira, ela oferece algo para beber, caso ele queira. Ela avisa que as coisas lá podem não ser do seu gosto, embora. Segurando uma lata, ele pergunta qual é o motivo de vê-lo sozinho naquele lugar. Indo direto ao ponto, ela diz que não vai perder mais tempo enrolando. Então, ele pergunta se ela já considerou trabalhar diretamente para a Associação dos Caçadores. Surpreso, ele pergunta o quê, sem entender a proposta que acabou de receber. Explicando a situação, ela diz que a associação precisa de caçadores promissores como ele. Ele então pergunta por que ela está fazendo essa oferta a alguém como ele. Com um sorriso, ela diz que, claro, há uma razão para tudo isso. Caminhando pelo laboratório, ela se aproxima de um objeto coberto por um pano. Removendo o pano, ela revela um tipo de máquina que ele não reconhece. Ela então explica que é um medidor de classificação de masmorras no local. Segundo ela, foi esse dispositivo que trouxe a associação ao seu estado atual. Graças a ele, os caçadores podem enfrentar masmorras de acordo com seu nível, mas ela avisa que o dispositivo não é 100% perfeito. Ele percebe que a associação parece estar ciente de absolutamente tudo. Ela informa que o medidor tem uma taxa de erro de apenas 0,5%. Em seguida, ela pergunta o que aconteceria se os caçadores soubessem sobre esses erros. Ele responde que caçadores fracos não entrariam em masmorras perigosas. Concordando com ele, ela diz que isso traria perdas em diversos aspectos. Ela então conclui que tudo isso se deve a um simples erro. Ele afirma que as pessoas têm o direito de saber sobre esse erro simples. Ela questiona se não seria racional escolher o sacrifício de alguns pelo bem maior. Repetindo a palavra, ele pergunta se sacrifício pode ser considerado algo racional. Então, ele argumenta que é apenas um sacrifício se a pessoa o fizer por escolha. Ao ouvir sua resposta, ela o observa em silêncio por um breve momento. Então, ela diz que pode interpretar suas palavras como uma rejeição da proposta. Pedindo um favor, ele pede que ela passe uma mensagem à autoridade máxima. Ele então se vira e manda uma mensagem nada amigável à associação, com um olhar sério. Ela pensa que precisa ensinar ao jovem uma lição. Saindo do prédio, ele se pergunta o que deve fazer a partir de agora. Ele se preocupa com o que Seok Cheon dirá se descobrir tudo. De repente, para ao ouvir alguém chamando-o na rua. A pessoa pergunta se ele é realmente o caçador chamado Gwak Hil Seong. Chamando sua atenção, ele se vira e fica surpreso ao reconhecer quem estava de pé diante dele. Com um leve sorriso, o homem o observa, finalmente o encontrando novamente. Em outra cena, uma pessoa entrega um relatório ao seu superior direto, que está sentado em sua cadeira. O homem faz um elogio, dizendo que o trabalho foi muito bem feito. Ele pergunta se aquele é o novato das rumores sobre a masmorra. Confirmando a informação, ele diz que o jovem derrotou o outro caçador no teste. Olhando a foto do jovem, o homem repete
repete em voz alta o nome Wak Pil Seong. Após ouvir o nome, comenta que é um nome realmente muito bom.